Alô, som. Prezados ouvintes, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez. O objetivo de nós estarmos aqui neste lugar reunidos é o de vos anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. O Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida em favor de todo o mundo, após ter ressuscitado e depois de passados 40 dias com os discípulos, prestes a ser recebido nos céus para se assentar à destra de Deus Pai, dera ordem aos seus discípulos para que fossem por toda parte, pregassem o Evangelho a toda criatura, a fim de que aquele que crer e for batizado seja salvo, porém aquele que não crer será condenado, de modo que nisto é manifesto pela própria palavra de Deus o único caminho, a única via de salvação para o homem não é outra senão o sangue de Jesus Cristo vertido em favor de nós, para nos remir do pecado, para assim satisfazer a justiça de Deus. Ora, a palavra de Deus se cumpre diariamente, dia após dia e paulatinamente, minuciosamente. Afinal de contas, o mesmo Senhor Jesus Cristo decretou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. De modo que a nossa oração no íntimo do nosso espírito é que o Senhor Deus venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, porque o que há de vir virá e não tardará. Ora, deis crédito ao Evangelho, deis crédito à palavra de Deus. Inúmeras tentativas houveram na história de se apagar a palavra de Deus deste mundo, mas se porventura não fora apagada aquela que é a palavra de Deus neste mundo, dizemos-vos isso para aqueles que não creem: investiguem se de fato esta palavra não tem origem no sobrenatural, a saber, no Espírito de Deus, que manifestou os caminhos da retidão ao homem, estabeleceu os princípios de Deus nos seus corações, e muito mais no tempo da graça, porquanto o mesmo Senhor Jesus Cristo determinou disse que os antigos desejaram ver e ouvir as coisas que nós vemos e ouvimos neste tempo da graça, e se recusarmos a tão grande salvação que nos está proposta nesta era, maior será o juízo sobre nós do que será sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, meus amados, que Deus te abençoe, e lembre-se: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Som. Aleluia. Glória a Deus. Som. Hino de número 116. Livre estou. Glória a Deus. Eu vagava Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador ouvi, sua voz terna ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pelas sendas de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz,
longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas, obras mortais, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar sem inventa, clama e roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra triste ao pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra teu Deus Salvador. Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus.
Hino de número 355. Fala do amor de Cristo. Hino de número da nossa harpa cristã, de número 355. Fala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos em Deus há, da cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus, seu sangue já vertido, que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Canta com esperança na escuridão também, canta com confiança a vida no além, canta no alvor do dia e quando a noite vem, em Cristo a harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. E eis que se puseram dois anjos no ao lado templo dos discípulos e disseram: por que estás olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que o vistes ir, do na mesmo cruz modo inaugurado pro céu de luz. Glória a Deus. Aleluia, maravilha. Oh, aleluia. Graças a Deus. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez reunidos. Um pequeno grupo da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, aqui em Barra Mansa.
Desde da minha tenra idade, eu vejo os filhos de Deus semeando essa semente maravilhosa, que é e sempre será a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha! Caminho, verdade e a vida. Oh, aleluia! Que privilégio desse povo. Nós ainda temos esse privilégio de estar aqui nesta manhã, mais uma vez, ocupando o seu precioso tempo. Que Deus te abençoe, que você possa dar ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, ela é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! Tem muitos sábios na face da terra. Você e a sua família é um deles. Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus! Sou muito feliz. As lutas vêm. É preciso. Mas a vitória, aleluia, é maravilhosa. Glória a Deus. No mundo, meu amado, tereis aflições. Mas com Cristo você vence todas elas. Aleluia. E sai vitorioso. Você não vai ganhar uma medalha sem esforçar e chegar em primeiro lugar. Tenha Jesus em primeiro lugar na sua família, na sua vida. E aonde você estiver, clama, pede, aleluia, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É momentos que clamamos, que pedimos não só por nós, mas pelo universo. Nós pedimos essas bênçãos. Queira você ou não, aleluia, nós somos orientados através da palavra. Nós queremos ser amigo mais chegado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais nós vamos rejeitar Jesus. Jamais nós vamos ser anticristo. Nós somos de Cristo. Glória a Deus. Que Deus possa abrir o teu entendimento. Já foi falado. A Bíblia Sagrada, em João 3, já foi anunciado. Mas nós temos que falar. E não podemos calar. Aleluia. Talvez você pensa, ele podia. Meu lar é uma benção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu lar é uma benção aqui nessa terra maravilhosa. Esse povo de Barra Mansa é um povo maravilhoso. Você é escolhido, só que você tem, não vou dizer você, nós somos escolhidos. Mas nós temos que aceitar. Quando tem um banquete, você chega, tem coisas maravilhosas. Mas você não vai comer tudo, você come aquilo que você escolher. E nós escolhemos Jesus, o Filho de Deus. Ele é o banquete completo para o universo. Creia você nisso? João 3, capítulo 3,
verso 15, 16, 17 e 18. Você que tem um exemplar da Bíblia aí, você pode procurar, você pode conferir. Nós falamos da palavra de Deus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Aleluia! Que essas palavras possam ser gravadas nos nossos corações, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ai, ai, maravilha! Nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não existe outra palavra, de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio julgar. Certo tempo, levaram na presença dele uma mulher para o julgamento. O julgamento humano é que ela fosse apedrejada e morta. Mas aí nosso Jesus é misericordioso. Ele abaixou e começou a escrever na terra. E fez uma interrogação. Aquele que não tem pecado é que atira a primeira pedra. E continuou escrevendo. Aí chegava um, via o seu próprio pecado escrito ali. Ele saía. E assim foi até o final. Mas aí o que acontece? Ela caiu de joelho, diz: e o Senhor? Ele respondeu: vá em paz e não peque mais. É o que nós fizemos nas nossas vidas. Não podemos. Ah, mas não tem jeito. Tem. Esquiva dele. Aleluia. Esquiva, sai fora. E você será vitorioso. Vai ser vitorioso. Quem crê nele não é julgado aí. Foi o que ele fez. Mas quem não crê já está julgado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É, meu querido, a gente não pode mudar. O que está escrito, está escrito. Não pode mudar. Vamos crer em Jesus. Vamos ser felizes ainda neste mundo cheio de altos e baixos. Tem que ser assim. Ah, mas o mundo não é só o horizonte. É claro que não é. Mas a fonte, a palavra de Deus, jorra como uma fonte nos altos da serra, que você sacia a tua sede. É esse Deus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração, na tua família, tocar em você. Aleluia. Com ele, o toque dele é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu estou aqui, para dizer que você e o seu lar é uma bênção, se estiver aceito Jesus. Sem mim nada podeis fazer, a palavra diz. Sem Jesus, nada, nada. Oh, aleluia. Agora com Jesus você tem tudo. Nem a morte te separa do amor de Cristo. Que Deus te abençoe. E o Espírito Santo continua falando no teu coração, através desse povo que sai do teu lar e vem com prazer, não para atacar você, não para te aborrecer,
mas é um bálsamo. A palavra de Deus é remédio. Aleluia! Eu já provei muitas vezes desse remédio e quero provar até o final da minha vida. Fui jovem, hoje sou velho. Aleluia! Com muito prazer, falando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. E abençoa cada um irmão que aqui estão. Aleluia! Que abençoa esses varões. Aleluia! Que o Espírito Santo possa encher esses lares da paz, do amor. Aleluia! No nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Saudar a todos com a paz do Senhor, os ouvintes, um bom dia de salvação. Mais uma vez estamos reunidos neste lugar, a qual viemos aqui trazer as boas novas das palavras de Deus, porque ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que rejeitar, a sua própria rejeitação vai te levar à condenação. E nós não queremos que isso aconteça com ninguém, porque do mesmo jeito que um dia recebemos a Santa Escritura de graça, a Santa Escritura está para todos. Ó ouvinte da palavra de Deus, não rejeita a tão grande salvação, mas crê em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador e que nos pode dar a vitória. E assim então, eu quero te agradecer desde já e para sempre, porque nós estamos esperando a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nas nuvens do céu. Glória a Deus. Aleluia. Sai no mundo, tu estás abandonado. Vem pra Jesus, entrega teu coração. Vem para a luz, será um crente revestido do poder. Sai no mundo, tu estás abandonado. Vem pra Jesus, entrega teu coração. Vem para a luz, será um crente revestido do poder. Muito obrigado, gente.
Graças a Deus. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, nesta manhã gloriosa, aqui estamos reunidos neste lugar, na finalidade de dizer para você que só Jesus Cristo pode salvar. Embaixo do céu, em cima na terra, não há outro nome a qual possamos dar, dizendo que há salvação. Jesus Cristo é o único, pois ele foi destronado do seu trono, ele habitou entre nós, se fez carne e levou sobre si os nossos pecados. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas então, algum dia, ele levantou alguém com a autoridade do céu para pregar o seu evangelho. E este evangelho chegou até nós. E então, depois que nós aceitamos, ele nos incumbiu também levar ao conhecimento da humanidade, por onde nós passar esta palavra. E nós, nesta manhã, aqui de bom grado, estamos falando. Glória a Deus. Eu quero deixar 2 versículos que se encontramos registrados na palavra de Deus, que está no livro de São Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 29, dizendo assim: a vinda do Filho do Homem. Aleluia! E logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão a vinda do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Com poder e grande glória. Amigo ouvinte da palavra de Deus, não por acaso aqui estamos, mas temos nossa responsabilidade e uma grande incumbência a qual estamos divulgando a você aquilo a qual o Senhor Jesus Cristo anunciou há mais de 2000 anos na terra, pregar o Evangelho, e ele voltando o assunto ao seu trono no céu, como nossos irmãos já têm falado nesta noite, nesta manhã, desculpa aí, aleluia, já tem falado nesta manhã, glória a Deus, que depois dele ter dado ordem aos discípulos, ele voltou ao assunto do céu. E o discípulo então, ele ensinando, ele disse para nós: aleluia, de pregai a minha palavra, e aquele que crê, já foi falado, será livre naquele dia a qual eu tenho lido aqui, que ele aparecerá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E diz que toda tribo, todas as nações vão se lamentar, porque não deram crédito ao único Filho de Deus, não deram crédito à palavra do Senhor. Mas aqui ainda hoje há oportunidade, ele ainda está com braços abertos,
Ele ainda está te chamando, Ele te espera. Aleluia, vem enquanto pode, não deixa para amanhã, mas venha hoje, porque é hoje que Ele tem um pacto com você. Hoje Ele quer fazer maravilha, hoje Ele quer fazer morada no teu coração, hoje Ele quer fazer parte da sua vida, hoje Ele quer escrever o teu nome no céu, no livro da vida, estando escrito o teu nome no livro da vida, nunca mais será tirado. Aleluia. E Ele então te manda te dizer nessa noite, nessa manhã, não deixa para amanhã, mas venha agora. É agora, não é depois, é agora. A coisa com o Senhor é já. Aleluia. Porque diz a palavra de Deus que é um pouquinho de tempo, mas no pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E o que é que há de vir? A vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E aqui fica o meu testemunho e eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Para onde quer que está, como diferente esse lugar. Quem está triste vai ser legal, e o inferno vai suportar. Com cinco de ouro ele já comigo, estava de fogo e conversar. Chama de fogo por todo lado, queimando o pecado do cristão. A sua glória invadiu ali, chegou lá. Até demônio tremer de medo, meu varão aqui está. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória. Eu anjo descendo e ando subindo, fazendo bem e levando glória. O crente triste, desanimado, vai sair saltando, dizendo glória. O inimigo não fica na frente, não fica do lado ou na esquina, porque se ele não sair, esta igreja de lá vai passar por cima. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória. Eita glória, aleluia. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem ouvido, você pode contemplar. Vai ver seu varão resplandecer da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo
Vai descer o Miguel, anjo de guerra, lá do céu, que fez lá do fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para ganhar, que fez lá do fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para ganhar. Foi no quartel general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem ouro ungido, você pode contemplar. Vai descer o varão, resplandecente lá da glória. Glorificado em seu Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Vai descer o Miguel, é anjo de guerra, lá do céu. Aleluia! Às vezes você vê esse povo cantando aí, tocando instrumento, alegre. Quero dizer para você, um certo dia, esse povo não vai estar mais aqui. Você vai procurar esse povo para ouvir a palavra do Senhor. Não vai existir mais essa palavra. Aleluia! Aceita Jesus como Salvador. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, somos gratos a Deus por esta oportunidade de podermos estar aqui nesta praça para falar de salvação. Estaríamos perdendo tempo se estivéssemos falando aqui de religião, mas este não é o nosso propósito. O nosso propósito é de anunciar a salvação, que é única e exclusiva, segundo a Bíblia, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, ouvinte que está passando, você é um privilegiado, porque você está ouvindo alguém dizer que Jesus te ama, que Jesus te salva, que Jesus te liberta e Ele te livra da condenação eterna. Ei, você que está passando, você não está passando aqui por um acaso. Está chegando ao pé do seu ouvido que Jesus salva e que Jesus te ama. Uma oportunidade que muitos não têm. Uma oportunidade que muitos queriam ouvir e não tem como. Às vezes está acamado, ou às vezes está no presídio, ou às vezes está caído na sarjeta. Mas você está passando aqui neste momento e você está ouvindo alguém dizer que Jesus salva, que Jesus te liberta da condenação eterna. Na Bíblia está escrito, Isaías 49, verso 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre? É uma pergunta. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos tem o teu nome gravado. Você é alguém importante para Deus. Ainda que uma mãe abandone os seus filhos, ainda que a mãe desampare os seus filhos, mas Deus de maneira nenhuma, Ele
desamparará. Às vezes você que está passando aqui nesse local, você já está de uma maneira tal que pensa que ninguém mais te ama, que a sua família já não te aceita mais. Eu quero te dizer, nesta oportunidade, que Jesus te ama e que Ele te salva. É interessante que vem na minha mente que às vezes em nossos bairros nós vemos passar um caminhão, às vezes anunciando assim dessa maneira: você que tem uma panela velha, você que tem um fogão, uma máquina de lavar, ou que seja que você não usa mais, traga para nós que nós compramos. Certamente para ser reciclado. O que eu quero dizer aqui nesta manhã, às vezes você acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Jesus te ama. Às vezes você acha que ninguém te quer mais, mas a Bíblia diz que Jesus te ama. Às vezes você acha que não tem jeito, mas Jesus tem jeito sim, que Ele te ama. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que a mãe abandone o seu filho, aquele que mama no peito, aquele que foi gerado no teu ventre, mas Deus de jeito nenhum Ele te desampara. Há um preço. Poderíamos dizer que não haveria jeito, mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele enviou o escape. Já foi falado aqui esse versículo, São João 3,16. São João 3,16, confira na sua Bíblia que diz isso: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviste, medite nessas coisas. Às vezes fazemos uma pergunta que não quer calar: onde passarás a eternidade? A Bíblia não tem o meio termo. A Bíblia não tem como ficar, o homem ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro já está perdido. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Onde passarás a eternidade? Tem gente que às vezes, ouvindo a gente pregar, pensa que estamos aqui perdendo tempo. Às vezes fala assim: nós somos como um animal, morreu, acabou, não tem mais jeito, já era. Nos sepultaram, já fomos enterrados, não tem mais jeito. Mas nós temos uma diferença dos animais. Nós temos uma alma vivente. O corpo morre, mas a alma continua. O corpo vai para o pó e a alma. Segundo a Bíblia, há dois caminhos. Um leva para o céu e o outro leva para a perdição eterna. Cabe a você ouvir e te escolher. Já falamos aqui na cidade de Barra Mansa. Tem muitos que vão pregar, anunciar essa mensagem salvífica em outros países, em lugares longe. Mas nós estamos aqui em Barra Mansa proclamando que Jesus Cristo é o Salvador. Finalizando, medite nessas coisas. Onde passarás a eternidade? Amém. Glória a Deus.
já estamos chegando ao final de mais esta oportunidade. E desde já queremos desejar a todos um bom final de semana. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como mensagem e meditação final nesta manhã, Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. É muito conhecida a forma pela qual Jesus anunciava o Evangelho, isto é, por parábolas. Mas alguém pode se perguntar, não obstante essa pergunta também ter sido feita ao próprio Senhor Jesus Cristo pelos seus discípulos: por que utilizar-se de parábolas para anunciar a palavra de Deus? Ora, respondendo rapidamente essa pergunta, a resposta é que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas e aquele que não é de Deus? Como ouvirá a palavra do Senhor? Desta forma, Jesus Cristo respondeu aos discípulos: prego-lhes por parábolas, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviu a palavra do Senhor, de modo que nele se fez o que está escrito por intermédio do profeta Isaías, que Deus endureceu-lhes os seus corações para que não ouçam a palavra e sejam por ela curados. Mas o que fica aqui de pensamento é a seguinte questão: ora, o desejo do coração de Deus não é que todos os homens sejam salvos? Sim, mas Deus em contrapartida também é a essência do conceito de justiça, de modo que aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam, aqueles que depreciam a palavra do Senhor, que a descaracterizam, também mais e mais se tornam endurecidos e cegos. Ora, o próprio salmista Davi diz acerca dos que seguem ídolos, que se tornem semelhantes a eles, ou seja, aqueles que rejeitam a Deus e decidem seguir a ídolos, julgando estes serem o Senhor, mais e mais encontrem-se confundidos pela sua impenitência, pela sua, enfim, desobediência. Esta é a palavra de Deus, meus amados. Mas, atendo-nos ao texto, o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e puxa toda qualidade de peixes. Mas, destes peixes que foram trazidos pela rede, serão selecionados, serão separados os maus dentre os bons. E em conexão a este texto, em conexão a essa verdade da qual se expressa o Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Meus amados, Jesus Cristo morreu por todo mundo, é verdade. Ele morreu por todos, e isso precisa ficar bem claro, para que não se incorra de que Jesus Cristo veio somente para os judeus. Jesus Cristo veio sim em promessa aos judeus, mas nunca que a mensagem de salvação haveria de ser restringida somente aos judeus. Antes, o mesmo Senhor Jesus Cristo determinou aos seus discípulos que fossem por todo o mundo, pregassem o Evangelho a toda criatura, fossem judeus, fossem gregos, fossem samaritanos, e agora nestes tempos, sejam latinos, sejam europeus, sejam asiáticos, enfim, o Evangelho dever-se-á de ser pregado a todos. Mas, como dito, o reino de Deus é uma rede que lança-se ao mar. O mar aqui representado nessa parábola é o mundo, e que traz, quando puxada, toda a qualidade de peixes. Mas quero referir-me aqui a uma qualidade específica de peixes que se acham serem de qualidade e que não o são. Isto é, o próprio texto de Coríntios diz que se um homem morreu por todos, logo todos morreram. Este todos de que se refere aqui são todos os que aceitaram a Cristo. Onde estamos querendo chegar? Estamos querendo chegar no seguinte: Cristo morreu por nós, Cristo morreu por todos, mas agora todos também devem morrer para o mundo, todos também devem morrer para o pecado, todos devem morrer. Então, se desejam alcançar a salvação eterna, devem renunciar a este mundo. Do contrário, não serão peixes de qualidade. Queridos, não se engane, Jesus Cristo se manifestou não para que vivêssemos e continuássemos no pecado, mas sim que vivêssemos em novidade de vida. Não obstante, está escrito que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, que história é essa de que se está sendo pregada aqui? Deus é amor, e de que Ele aceita você como você é, e que está tudo bem. Não está tudo bem não, meu amado. Evangelho é novidade de vida. Aquele que porventura está em Cristo dever-se-á ser nova criatura. As coisas velhas hão de ter passado, e se passarão com certeza, se tão somente adentrares em estreita comunhão te encontrares com teu Deus. Porque o Senhor Jesus, o Pai, nos revelou o Filho nos manifestou a sua palavra, e por sua vez, crendo em seu nome, fomos selados pelo seu Espírito, a fim de que em todo tempo sejamos auxiliados, ajudados, fortalecidos, corroborados, enfim, em toda boa obra aperfeiçoados. E cuide que também está o Espírito de Deus para endireitar as nossas veredas, para nos corrigir quando necessário, porque afinal de contas, se Deus é Pai, qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Portanto, de bom grado ouvi o Evangelho. É o desejo sim do coração de Deus que todos os homens sejam salvos, mas não te deixes iludir pelas doutrinas e os ditos outros evangelhos pregados por certos doutores de que está tudo bem você ser como você é, Deus vai te aceitar, é pela graça, é verdade. A deturpação é tão severa que eles pegam a palavra de Deus, princípios fundamentais, distorcem e adaptam aos seus maus entendimentos. Como pode isso? E assim acabam por enganar a muitos. A salvação é pela graça, porque se Deus não tivesse movido a sua mão em favor dos homens, não haveria remissão de pecados. Haja vista que o pecado uma vez cometido, o pecado cometido por Adão,
nem sangue de touros e de bodes poderia ou pôde remover as consequências e a ruptura que houve. Mas, neste sentido, é pela graça. Mas a escolha de permanecer em obediência ao Senhor é tua, porque também diz a palavra do Senhor: quem há de entrar no reino de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta: que rompais com este mundo, que abandoneis os seus maus caminhos. Não é fácil lutar contra a nossa própria natureza, que é maligna, que é carnal. Não é fácil, mas Deus nos dispõe de todos os recursos para que possamos permanecer longe destas coisas. Meus amados, Jesus Cristo veio a este mundo, enfrentou dores inimagináveis, foi tentado de todas as formas e permaneceu, e não precisava disso, porque conforme fora dito aqui, Jesus Cristo é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. O seu trono está estabelecido nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz, desde sempre. De modo que Jesus Cristo não precisava ter descido dos céus, ter pisado neste mundo, para reaver e salvar seres que se tornaram imundos, indignos. Queridos, este é o amor de Deus. Excedeu a justiça, a saber que Deus poderia ter nos condenado, mas Ele envia o seu Filho unigênito para satisfazer a justiça e nos salvar. Considere isto: Deus nunca deixou de considerar cumprir a justiça. Ele a cumpriu, Ele endireitou todas as coisas. E agora, que desculpa nós daremos perante Deus? Todos os recursos se nos estão disponíveis. Você pode recorrer a Deus pelo nome de Jesus. Isto é, a palavra de Deus diz que toda oração, o próprio Senhor Jesus Cristo isto determinou, que a oração que se é feita ao Pai em seu nome será ouvida. No Antigo Testamento, se você quisesse recorrer a Deus, se você quisesse pedir perdão pelos seus pecados a Deus, você tinha que recorrer ao sacerdote, alguém que era por Deus escolhido e determinado, para que pudesse realizar sacrifício por você, porque o Espírito de Deus era vertido sobre ele com esta finalidade. Agora todo o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, e o Senhor Jesus Cristo, Ele então pelo seu Espírito está disposto a escrever a tua palavra nos nossos corações. Não há desculpa, meus amados, lamentamos vos dizer, mas não há desculpas para não serdes salvos, para não alcançardes a salvação. O reino de Deus é chegado, e a rede se é lançada, mas os peixes serão selecionados, os maus dentre os bons. Aquele que faz a vontade do Pai, e aquele que obedece à sua palavra, este é o peixe de qualidade. Este é aquele que renuncia a este mundo, que renuncia a si mesmo, que toma sobre si a sua cruz e segue após Cristo. Este é o peixe de qualidade, porque os demais serão separados para a perdição eterna. Hoje é politicamente incorreto dizer-se que aqueles que não obedecem à palavra de Deus vão para o inferno. Lamento, mas o Espírito de Deus nos determina que preguemos a verdade. Mas cuide você que não são aqueles que creem em Cristo que farão a separação dentre os maus e bons. Ou seja, não
estamos aqui para implementar nenhuma guerra santa. Se haverá separação dos maus dentre os bons, isto será feito por determinação do próprio Deus aos anjos que escolher para tal. Não estamos aqui para converter ninguém pela força. Antes, o próprio Espírito de Deus determina. É pelo meu Espírito, não pela violência, não pela espada. De modo que é pelo convencimento. E o Espírito de Deus está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se tem alguém para aceitar a Cristo nesta manhã, venha depressa. Amanhã pode ser tarde demais. Aceite a Cristo enquanto é tempo, como aqui foi proclamado. Pois esta noite, quem sabe, pedirão a tua alma. O que você tem separado, para quem será? Isto tudo que você engariou nesta vida, para quem será? De modo que guarde a palavra do Senhor Jesus Cristo, onde diz que de que vale ganhar o mundo inteiro, se você no fim perder a sua alma. E não há por que perder a sua alma. Jesus Cristo deu a sua vida para reaver a sua, para que a tua vida fosse salva. Que Deus te abençoe. E se alguém, por intermédio deste vídeo, deseja aceitar ao Senhor Jesus Cristo, tudo que você tem a fazer é se colocar de joelhos neste momento e pedir com sinceridade ao Pai, em nome de Jesus, perdão pelos seus pecados. Se não há força em ti para que permaneças longe do pecado, ore e clame ao Senhor Jesus. Pois, como também declara o salmista, sou velho, mas também já fui jovem, e em toda a minha vida nunca vi de Deus desamparar aos seus justos. Portanto, reconcilia-te com o teu Deus enquanto é tempo. O que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo brevemente fará soar a trombeta, onde nós, os que estivermos vivos para a sua vinda, seremos arrebatados. Em contrapartida, os que morreram guardando a fé ressuscitarão incorruptíveis, a fim de que agora estes que foram transformados a fim de serem arrebatados, e os que foram ressuscitados incorruptíveis, estes dois grupos de pessoas que creram em Cristo, haverão de subir ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem para sempre com Ele, e livres da ira futura, porque o mundo incorrerá em uma tão grande perdição, onde por fim haverá tamanha tribulação, onde os homens andarão de uma parte a outra, gritando aos montes caiam sobre nós. Tamanha aflição há de incorrer este mundo, e engano, porque o anticristo está às portas. O mistério da iniquidade opera de forma incansável, de modo que salva-te por ti mesmo, salva-te desta geração perversa, porque Cristo certamente, tão certo como o sol irá raiar amanhã, Jesus Cristo voltará.